Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 16 de março de 2024. São 6 horas aqui no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Mais uma vez eu estou gravando cedo porque mais uma vez eu tenho exames a fazer hoje, estou correndo daqui para o laboratório. E para quem está curioso com essa quantidade de exame que eu estou fazendo, eu explico isso em mais detalhes no meu outro canal, o Gordão Fitness. Quem tiver interesse em conhecer o meu canal, é só procurar aí. Eu vou deixar o link em algum lugar aí para você ver o meu canal, e lá você vai entender o que está acontecendo com esses exames todos, né? Mas não tem nada a ver com a minha saúde, não. De forma geral, é tentativa de melhoria, né? Bom, falando aqui sobre a situação na Ucrânia, os ucranianos atingiram mais 2 refinarias russas aqui na região de Samara, a refinaria de Syzran e a refinaria de Novokubishevsk, aqui bem perto da cidade de Samara mesmo. Mais 2 refinarias grandes, essas duas aqui, que estão inoperantes devido a esses ataques ucranianos. Elas se juntam a tantas outras que a gente ouviu nos últimos dias. Continuam as ações do Corpo Voluntário Russo, da Legião Liberdade da Rússia e do Batalhão Sibéria aqui na região de Belgorod e Kursk. Já vão para vários dias isso daí, e muita gente lá na Rússia já está ficando preocupado que isso não é uma mera incursão, um mero ataquezinho aqui, né? Eu não sei, eu ainda acho que é um ataquezinho só para distrair o pessoal, mas vamos ver, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança aqui. A gente vai falar sobre mais um monte de tentativa de avanço russo em Robotny e aqui em Ivanivsk, perto de Bakhmut, e também aqui em Apolivka, particularmente aqui, os russos perderam um bocado de pessoal e tanques, mas não teve nenhum avanço significativo. Estão acontecendo as eleições na Rússia, né? Hoje é o segundo dia das eleições lá na Rússia, que terminam amanhã, dia 17, e a situação está no mínimo quente por lá. Vários locais de votação foram queimados por eleitores insatisfeitos com o fato de que isso é tudo uma palhaçada e que o Putin vai ser reeleito e que não tem concorrência, não tem alternativa no caso deles, né? E vamos falar também sobre o encontro do Macron com o Olaf Scholz e com o Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia. Foi um encontro entre a França, Polônia e Alemanha, em que ficou acertada a coalizão para entrega de munição de longo alcance para a Ucrânia. O que será que vem disso daí de positivo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rombo Programado para Taxar, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, houve, infelizmente, ontem uma notícia muito triste. Essa notícia saiu pouco depois de eu ter publicado já o meu vídeo, de eu ter fechado o meu vídeo. Os russos atingiram Odessa com mísseis balísticos e, pior do que isso, eles lançaram os mísseis balísticos contra um prédio, esperaram os paramédicos chegarem lá todos para socorrer as várias pessoas feridas e mortas lá, e lançaram um novo ataque balístico no mesmo lugar para matar os paramédicos. Uma coisa muito triste, né? Se fosse uma instalação militar, você entenderia esse tipo de coisa, mas é um prédio civil, é pura crueldade com civis, os russos fazendo ali em Odessa, né? Teve no total 19 mortes e mais um monte de feridos. Aqui está o trabalho do pessoal de resgate ali na região de Odessa. Infelizmente, 19 mortes aqui, outras 55 pessoas feridas, 10 em condições críticas ainda. Realmente absurdo esse ataque russo em Odessa. Mais um ataque russo em Odessa, absurdo, né? Bom, agora a notícia bacana é que os ucranianos atingiram mais 2 refinarias de óleo lá na Rússia, nas cidades de Syzran e Novokubishevsk, ali na região de Samara, foram atacadas por UAV. Aqui, essas imagens todas aqui são da refinaria de Syzran. Tá? A gente não tem imagens de Novokubishevsk, mas também foi atingido, a gente tem a informação de lá, né? Vou mostrar aqui alguns clipes para vocês. Parece que a coisa, realmente, um incêndio muito grande ali na região, né? Aqui também. E
de novo, como vocês podem perceber, bem na coluna de destilação, ou seja, foi no foco certinho da refinaria, uma parte que vai demorar um bocado de tempo para ser consertado nas duas refinarias, né? Aqui tem mais imagens ali, Sisram. As imagens são todas de Sisram, tá? Não tem imagem do outro lado não, mas as duas foram atingidas. A pessoa no vídeo menciona que a AVT-6, que é o nome da unidade lá, está destruída e que aquela coluna está pegando fogo e coisa e tal. Vamos ouvir aqui. Essa unidade, a VT6 da refinaria de Sisram, ela é responsável por 70% de toda a capacidade de refino da refinaria, e do jeito que está pegando fogo aqui, esse tipo de coisa você não recupera. Porque o incêndio não apenas, mesmo que você a coisa não desabe, não destrua completamente, o aço não tem mais as mesmas capacidades, não tem como você continuar usando isso daqui, né? Aqui está a localização da refinaria e coisa e tal, o ataque. Tem mais outras imagens aqui do ataque também. Essa aqui é a unidade AVT-6 da refinaria que foi atingida, né? Tem outras unidades aqui, a refinaria tem outras torres aqui de destilação. Toda refinaria tem várias torres dessa, mas essa daqui sozinha era responsável por um bocado de coisa e está destruída. O Angry Ukrainian aqui lembra que a refinaria de Sisram é a 16ª maior lá da Rússia, com 7,9 toneladas por ano, e Novokubishevsk é a 23ª com 7 toneladas por ano, né? E, mais uma vez, foram as unidades de destilaria que foram atingidas, ou seja, que o dano vai ser grande, a dificuldade de repor essas unidades é grande, né? E aqui, fazendo aqui uma recapitulação de todas as refinarias atingidas pelos ucranianos aí nos últimos dias, né? E tem aqui algumas enormes, essa aqui acho que é a quarta, a terceira maiores aqui na Rússia. Também a de Kaluga foi destruída. A de Kaluga não é tão grande assim, é pequena, mas como a gente falou, é das mais modernas, é das mais novas ali. Enfim, continua a campanha dos ucranianos contra as refinarias russas. Aqui teve aqui mais também a de Kirsk com 20 milhões. A de Kirsk, se não me engano, é a segunda maior da Rússia. Enfim, o ataque continua grande, né? Aqui tem um mapa mostrando todas as refinarias russas e as maiores que são aqui. Eu vou tirar minha cabeça daqui para mostrar, porque a maior parte fica nesse ponto aqui, né? E a maior é o complexo Ufa, que fica aqui. Ainda não foi atingido, é nessa região aqui, ó. Ainda não foi atingido. É relativamente perto de Samara. Samara é essa região logo para cá. Os ucranianos conseguem chegar até Ufa? Eu acho que conseguem. Depois tem a de Omsk, que é um pouco mais para cá, também a segunda maior está aqui. Aí a terceira maior que foi atingida é a de Kirch, que a gente já foi atingida, 20 milhões, é a terceira maior. Essa aqui perto de São Petersburgo. Ryazan também já foi atingida. Nizhny Novgorod também já foi atingida. Enfim, tem várias dessas aqui que já foram atingidas pelos ataques ucranianos, né? E, de novo, elas podem ser atingidas de novo, tá? Porque, como eu expliquei para vocês, você atinge uma unidade, né? Atinge uma torre. Aquela torre perdeu, ou pelo menos vai levar muito tempo para ser consertada. Mas a refinaria tem várias unidades, tem várias torres de destilação. Pode ser que outras torres ainda estejam por ser destruídas aí, né? E por que os ucranianos estão conseguindo destruir as refinarias russas com tanta facilidade, né? Primeiro porque refinarias é realmente algo muito fácil de destruir num ataque balístico, né? É algo cheio de combustível para tudo quanto é lado. Se você consegue explodir qualquer coisa ali dentro, você causa um prejuízo enorme, né? E segundo, porque você tem falta de defesas antiaéreas. É esperado que todos esses pontos sensíveis tivessem defesas antiaéreas muito fortes, tivessem sistemas S-400, que é a melhor defesa antiaérea russa para proteger e coisa e tal. Mas qual que é o problema? Os russos mandaram todos esses sistemas de defesa antiaéreo lá para a guerra, justamente porque os ucranianos vêm sistematicamente destruindo esses sistemas, então eles acabam concentrando tudo lá na parte ocupada da Ucrânia para preservar as tropas russas, e com isso o resto da Rússia fica sem proteção e chega nessa situação, né? Os russos estão falando sobre isso, parece que estão começando a ficar preocupados realmente com isso daqui, né? Depois de conversar com o pessoal da refinaria, ficou claro para nós que essa abordagem nossa
com essa abordagem nossa, eles vão continuar a atacar a indústria de petróleo na parte europeia do país. Eu não sei se só na parte europeia do país, não, tá? Eu acho que os ucranianos conseguem atingir até mais longe do que isso. Mas, enfim, as medidas de proteção que foram tomadas são absolutamente inefetivas e, de acordo com a lei, negócios na Rússia não podem fazer nada além dessas medidas que foram tomadas, né? Por 2 anos, ninguém acordou ou se moveu, ninguém percebeu desse problema. Talvez eles entendam agora aonde isso pode levar, né? E pelos ataques nas refinarias, eu estou surpreso porque os rohols, né, que é uma gíria pejorativa para os ucranianos, não fizeram isso antes e porque eles não fazem simultaneamente todas as refinarias que podem ser atingidas por drones. Uma grande, fracamente protegida, fácil, um alvo estacionário. Além disso, eles sabem onde eles estão atingindo. Eles atingem as colunas de retificação, as colunas de destilaria, né? Depois disso, ao contrário de tanques e tanques de petróleo e lubrificante, a planta tem que parar. Devido ao fato de que nossas refinarias estão agora nas mãos de oligarcas, isso é a propriedade privada, olha o comunista reclamando da propriedade privada. O Estado não está com pressa em alocar defesas antiaéreas separadas de sistemas de guerra eletrônica para a defesa contra drones. Está claro agora que esse assunto vai ser tratado, né? Enquanto os comerciantes privados estão tentando botar redes que não são nem meias medidas, como os pneus e os aviões pintados no solo, né, e helicópteros em lugares de estacionamento, né? Ele está se referindo ao fato dos russos terem colocado os pneus em cima das asas dos aviões para evitar ataque de drone, né, que não adiantou nada, não muda nada, e também tentaram disfarçar pintando aviões no chão, mas é muito fácil perceber quando é um avião pintado, porque não tem sombra, né? Enfim, ou seja, essas medidas não são sérias. Hoje nós temos que pensar um passo adiante, aonde que eles vão atacar próximo e como vamos cobrir a refinaria, né? Ou seja, estão falando de redes. O pessoal está colocando redes nas torres de refino. Isso realmente é inefetivo, não tem como parar um drone grande, né? Isso para drone pequeno. Para aqueles drones pequenininhos, tipo DJI, que o pessoal usa, os Mavic e coisa e tal, essa rede pode funcionar, porque ele não tem força para avançar. Mas para drones grandes, o drone vai e atravessa a rede, não tem como parar isso. Enfim, os russos têm um problema mesmo. Como o War Translator está lembrando aqui, eles vão ter talvez o mesmo problema de combustível que os alemães na Segunda Grande Guerra, né? E pelo mesmo motivo, enquanto o resto do mundo inteiro continua abastecendo a Ucrânia não tem refinarias em número significativo e não depende delas, né? O resto, ela compra muito combustível. A Rússia é que depende, né? E a Rússia não tem de quem comprar. Ela produz muito petróleo, mas se não tiver refinaria, o petróleo não serve para muita coisa. Pode acabar ficando sem petróleo para o esforço de guerra deles, né? Bom, o outro assunto importante é a invasão de Belgorod, né? Que muitos russos estão dizendo que não existe, que não é isso e coisa e tal, mas tem imagem o tempo todo, tem até prisioneiro capturado aqui, ó. Vamos mostrar um pouco aqui da cidade de Belgorod, onde a Legião Liberdade da Rússia está atingindo a cidade pelo 3º dia. Мужики, пизда вообще, ля, ебать! Это бак течет! Тут пиздец, я, блядь, еле ушел с-под удара, нахуй! Вот, блядь, туда, вон, ебало! Смотрите, на педколледже, нахуй! Уебало, блядь! Этого, блядь, волною, нахуй, сюда, сзади, у 48-го, блядь! Bom, dá pra ver aqui a explosão, o cara tá meio apavorado ali, coisa e tal, enfim. Aqui teve uma outra explosão, aqui o momento que chegou um míssil aqui, atingiu, chegou alguma coisa ali, a gente não sabe o que é, né? Pode ser uma artilharia ucraniana, pode ser um míssil, pode ser a defesa antiaérea russa fazendo besteira de novo, que eles fazem isso o tempo todo, mas destruiu claramente os carros aqui, né? Aqui uma casa pegando fogo aqui em alguma região ali em Graivoron, ou seja, os ucranianos, na verdade, a Legião Liberdade da Rússia, o Corpo Voluntário Russo e o Batalhão Sibéria continuam avançando ali em Graivoron, na região de Belgorod, né? Aqui um russo comentando aqui que o Konashenkov, que é o líder ali de Belgorod, é o prefeito de Belgorod, diz que já derrotou todos os sabotadores. Não, já acabamos, já matamos todo mundo, não tem mais invasão em Belgorod.
Aí o pessoal fala aqui, ó, pessoal, por quanto tempo eles vão continuar a tratar a gente como idiotas, né? Todo dia tem míssil chegando em Belgorod, à noite, dia e noite está caindo coisa em Belgorod, e só existe, nos relatórios só aparece vitórias e coisa e tal. O que está acontecendo, né? Esse é um problema. Os russos estão começando a perceber agora que estão numa guerra, né? Enquanto as coisas aconteciam só na Ucrânia, também eles eram alimentados com mentiras, mas não tinham como saber, porque ninguém ia lá para ver realmente o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Agora que a coisa está acontecendo em Belgorod, eles percebem claramente as mentiras do exército russo, as mentiras dos políticos russos, né, que dizem que está tudo bem, que a Rússia está ganhando, né? As russetes adoram falar aqui no vídeo, não, mas eu vejo a área dos russos aumentando todo dia. Mentira, não vê nada. Eu acompanho aqui cada tracinho naquele mapa, o que avança, o que recua, o que tem de cada coisa, e os russos têm avanços inexpressivos quando tem alguma coisa. Ou seja, esse pessoal russete foi acreditando nas mentiras do governo russo, e agora os próprios russos ali em Belgorod percebem, pô, estão mentindo pra gente, estão falando que tá tudo bem, mas tá caindo bomba aqui do meu lado, que história é essa, né? Enfim, e teve também prisioneiros que foram capturados pela Legião Liberdade da Rússia, ou esse aqui é o Corpo Voluntário Russo, eu confesso que eu não sei, né? Enfim, esse grupo de russos que é o Corpo Voluntário Russo, é isso daqui. Aqui ele está entrevistando um prisioneiro de guerra, ele fala que eu sou apenas um cozinheiro, eu acabei de ser, sou um recruta, né? Acabei de entrar para o exército, eu não sabia que eles iam me trazer aqui para a República de Belgorod, para a República Popular de Belgorod, eles me disseram que isso era apenas um exercício e coisa e tal, ou seja, é isso daí, né? E outra coisa, os russos discutindo o pouso de helicópteros em Belgorod, estão apavorados aqui, né? Um monte de discussão aqui no Telegram deles, né? Eles estão. Isso é certo sobre que chegaram tropas com helicóptero? Isso é verdadeiro ou é falso? Não, é verdadeiro. E foi tropa de quem? Do inimigo, né? Ou seja, dos ucranianos, né? Aí depois o cara continua aqui a conversa. Eu ainda não posso comentar as operações de helicópteros do inimigo. Parece que tudo. O pessoal sacaneou tudo, deu errado tudo, né? Aparentemente eles voam a níveis muito baixos, mas onde estão os manpads, né? Nível muito baixo significa que as artilharias antiaéreas, os sistemas de defesa antiaéreo não conseguem pegar os helicópteros, mas um soldado com um manpad pode acertar, né? Então, mas não tinha, né? Aparentemente não conseguiram derrubar os helicópteros. Aí o pessoal está apavorado aqui, continua a discussão sobre isso, no final não tem solução, né? Realmente existiu esse desembarque de tropas ali. E aqui continua o ataque lá em Belgorod. E eles lembram aqui que o Corpo Voluntário Russo e a Legião Liberdade da Rússia avisaram com alguns dias de antecedência que era para o pessoal se proteger, que haveria bombardeio ali em Belgorod, né? E, bom, aqui, ó, o pessoal falando aqui, ó, nossas fontes no solo dizem que na região de Belgorod que nós temos realmente batalhas de exércitos combinados, batalhas muito duras na nossa fronteira. O inimigo está determinado, tem tropas bem treinadas, bem como mercenários. Nós estamos segurando por enquanto, mas não subestime a situação. Isso não é um mero ataque. De novo, eu continuo achando que é um ataque. Não acho que eles estejam fazendo, que estejam indo para invadir mesmo, mas vamos ver, né? Isso aqui é na usina nuclear de Zaporizhia. O pessoal estava filmando aqui os soldados russos fazendo um Cooper ou apostando corrida, não sei, dentro da refinaria, dentro da usina nuclear. E dá para ver aqui claramente os blindados e caminhões de guerra guardados dentro da usina nuclear, né? Isso é um absurdo. A IAEA já falou que não pode acontecer isso, porque isso é um risco, né? Esses caminhões estão cheios de armamento, cheios de coisa explosiva, e aí você guarda isso dentro de uma usina nuclear, o risco de dar uma merda ali é muito grande. Enfim, mas os russos continuam fazendo exatamente isso, né? Bom, falando sobre a linha de frente, tem aqui algumas movimentações. Aqui os ucranianos destruíram alguns soldados russos que estavam ali na região de Kherson, né, do outro lado do rio Dnipro. Aqui em Robotny, o russo está tentando avançar também, de novo, tentando avançar ali em Robotny, mas não teve muita mudança. Como a gente falou ontem, né, os russos conseguiram avançar
a nordeste de Verbove, ou seja, eles conseguiram empurrar os ucranianos de volta 1,64 quilômetros aqui das posições que eles tinham, e agora a área toda está cheia de fumaça e artilharia, e o pessoal está tentando retomar a área ali em Verbove. A gente já falou sobre isso ontem, esse avanço russo ali. E aqui também, em Klishivka, os russos tentaram avançar em Klishivka. Klishivka é aqui perto de Bakhmut, essa região aqui. Os russos estão tentando retomar aqui, mas também sem sucesso, sem conseguir avançar muita coisa, vários blindados destruídos ali, né? E também tentaram em Ivanivsk. Em Ivanivsk os russos tentaram avançar também, aumentou a quantidade de artilharia e tentativas de avanço, mas até aqui sem nenhum sucesso, né? Isso daqui é em Yampolivka Terni, né? É nessa região mais acima aqui. Aqui, ó, Yampolivka e Terni, os russos continuam tentando chegar aqui nesses vilarejos, mas não conseguiram avançar, e como vocês podem ver, resultou em um número grande de mortes lá entre os russos, né? Bom, a Astra Intel traz aqui um update da linha de frente no dia de hoje, dia 16 de março, e ele fala aqui que no fronte de Zaporizhia os russos continuam tentando avançar a defesa ucraniana ali em Robotny, na linha de Verbove, e tentaram avançar em 7 ocasiões separadas, mas não teve grande avanço, né? Aqui em Donetsk, contra-ataques diminuíram em intensidade. A área de Erorivka e Pervomaisk, as forças russas conseguiram pequenos ganhos territoriais na zona cinza, mas sem avanços significativos, né? Segundo Avdiivka, o inimigo continua seus esforços para avançar aqui em Berdych, né, entre Berdych e Orlivka. A gente falou ontem também que esse era o outro ponto preocupante. Eles tomaram uma parte aqui de Berdych, mas a linha ainda está segurando. Tonenk, Orlivka e Berdych ainda estão em mãos ucranianas, ainda estão segurando o avanço russo aqui, né? E aqui também fala de novo aqui na região de Klishivka, a tentativa dos russos de avançarem sem nenhuma mudança, né? Bom, o Pulevolan não publicou as cartas dele de hoje, é porque é mais cedo do que o normal, né? Ele publica um pouquinho mais tarde. Então vamos falar aqui sobre o Instituto para Estudo da Guerra, que traz aqui algumas informações sobre os russos que devem continuar fazendo esses ataques ainda intensos por algum tempo na linha de frente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a força, esse avanço russo não esgotou ainda, não chegou no clímax dele ainda, né? Ainda vão tentar avançar, mas a verdade é que não estão conseguindo avançar de forma significativa, apenas pequenos trechos de terra que não dão nenhuma vantagem para eles, né? Bom, falando sobre as eleições na Rússia, né? Tá uma confusão danada. Isso daqui é apenas um dos casos aqui de incêndio em zona eleitoral na Rússia. Olha só, o cara botou fogo na urna lá, né? Aqui não é urna eletrônica, é só o lugar para você preencher o papel lá, né? Para você votar. Aí o pessoal tá transportando aqui, e o cara não para de filmar, né? O cara, isso é um youtuber, isso aí é um influencer. Pega um galão de água, mas não solta o celular para gravar a coisa toda. Muito bom. Enfim, é lógico que a pessoa foi presa, né? Evidentemente. Aqui uma outra que jogou uma tinta, eu não sei que tinta é essa. Ela votou e jogou uma tinta preta ali, uma tinta verde, né? E filmou tudo, né? Mais um protesto dela aí, certamente vai presa também, não tenha dúvida. Mas é isso que acontece quando a população se convence que não adianta votar, né? Votar para quê? Nada vai adiantar, nada vai mudar, o Putin vai ser eleito de qualquer forma. Isso daqui é o que resulta dessas coisas, né? Outro incidente de incêndio aconteceu também ali em Sverdlovsk, mais alguém aqui botou fogo. Parece que aqui a sala inteira está pegando fogo aqui, né? Uma coisa realmente grande aqui, ó. Um monte de fumaça preta saindo aqui da sala, imagino que seja a sala de votação. Aqui parece que o incêndio foi realmente grande, né? Bom, mais um incêndio aqui, ou seja, a pessoa chegou ali com líquido inflamável, depois de preencher o voto, vai lá e acende a coisa, e pronto, deixa tudo em chamas ali, né? É lógico, a pessoa é presa imediatamente, mas o incêndio, o pandemônio está causado lá na eleição ali, lá da Rússia, né? Bom, e tem vários outros exemplos, um monte de exemplos, se você procurar aqui, um monte de vídeo de incêndio lá na eleição da Rússia. É lógico, isso não vai mudar nada, no final das contas o Putin vai ser eleito mesmo,
Agora, a gente teve aqui uma informação interessante, né? Olha só quem votou aqui, o Shoigu e o Gerasimov aqui. O Gerasimov, pelo visto, está vivo mesmo, né? Eu acho pouco provável isso daqui ser de eleições passadas, tem a informação aqui da eleição atual, então, pelo visto, de fato, o Gerasimov está vivo. Contrário às nossas previsões, ele está vivo, né? Desde o início eu falei que olha só, pouco provável, era só rumor de que ele estava morto, né? Mas nos últimos dias eu estava meio que convencido que ele estava morto depois que o pessoal da Rússia destituiu ele do cargo de chefe do Estado-Maior russo, né? No entanto, aparentemente ele está vivo aqui, apareceu aqui para votar, e ele e o Shoigu e coisa e tal. Ainda tem gente dizendo que o Gerasimov parece estar imitando o Shoigu, né? Ou seja, dizendo que na verdade seria um sósia que estaria imitando, o cara não sabe muito bem o que fazer, está imitando o Shoigu e coisa e tal, porque deveria ser o contrário, né? Deveria o Gerasimov tomar iniciativa, não o Shoigu. Mas isso aí eu acho que é mais provável a gente considerar que não, que o cara tá vivo mesmo e é isso daí, né? Não faz tanta diferença assim, não. É bom até esses caras ruins continuar no comando do exército russo. Bom, agora esse protesto aqui eu achei um protesto interessante, né? Um protesto que não leva à cadeia e que deixa bem claro o nível de insatisfação russa com as eleições lá na Rússia, né? Olha só, eu vou tocar para vocês aqui desde o início. O projeto se chama Vá Votar ao Meio-Dia. O que é isso? É todo mundo combinar de ir votar na mesma hora, em protesto contra as eleições que eles sabem que são eleições de brincadeira, que não tem resultado sério, né? O que acontece quando dá meio-dia? Evidentemente, você começa a ter filas enormes na porta da zona eleitoral para votar. Isso mostra para todo mundo que esse pessoal todo aqui, na verdade, vai votar, sabe que não vai fazer diferença nenhuma, que o Putin vai ganhar porque a eleição é fraudada. Mas, esse pessoal, todo mundo sabe disso. Todo mundo está sabendo que isso aqui é fraude, que não tem eleição de verdade na Rússia, né? Aqui, olha a fila enorme do pessoal, o projeto Votar ao Meio-Dia aí. É um projeto realmente que mostra a insatisfação dos russos com essa eleição. Dá para ver que é uma fila enorme, né? O lado ruim desse tipo de protesto é que, tu vai ficar um tempão na fila, né? E, bom, os ucranianos também conseguiram hackear o portal que fazia votação online nas eleições da Rússia. Ele ficou fora do ar a maior parte do primeiro dia das eleições presidenciais russas, né? Depois acabou voltando, mas quem tentou votar online acabou não conseguindo votar online nas eleições russas, né? Lá eles têm isso, voto online. Voto online é muito mais inseguro do que voto na urna eletrônica, como é aqui no Brasil, porque aí sim você tem a grande segurança da urna eletrônica, justamente ela não está ligada na internet, né? Então é outro patamar realmente. É o que eu falo para vocês, o pessoal critica muito a urna eletrônica no Brasil, mas na verdade ela é um sistema que foi desenvolvido exatamente para os problemas brasileiros, né? Para a situação brasileira da eleição, né? O pessoal às vezes fica falando, mas não tem em outro lugar do mundo. Não tem, porque ela foi desenvolvida para situações brasileiras de voto, não foi desenvolvida para o mundo todo, né? Lá na Rússia, por exemplo, você tem voto online. Cara, voto online você compra voto muito fácil. Você vai para a pessoa, bota lá na frente do computador, vota aí que eu vou te dar um dinheiro. A pessoa vai lá, vota para você. Se fosse aqui no Brasil, seria uma festa de compra de voto aqui no Brasil, né? A urna eletrônica brasileira, por contrário, dificulta muito essa compra de voto, que é o grande problema aqui no Brasil. O Brasil é um país que tem muita compra de voto. Historicamente, sempre teve muito caso disso, né? Então, enfim, na Rússia não tem problema esse negócio de segurança, porque todo mundo sabe que as eleições lá não querem dizer nada. Como disse o Peskov, são uma burocracia cara, né? Bom, a Rússia está recrutando mais mercenários estrangeiros para a guerra na Ucrânia. Parece que eles não estão conseguindo mobilizar gente suficiente na Rússia. O pessoal está fugindo com muita vontade. Então estão querendo usar mercenários estrangeiros. Então você, russete brasileira, que acha que a Rússia está certa, que a Rússia é conservadora, que está lutando contra o globalismo e coisa e tal, vai lá. Olha, boa oportunidade. Ontem a gente teve o encontro da Alemanha, da França e da Polônia, né? Os líderes se encontraram lá na Alemanha, o Tusk, o Macron e o Olaf Scholz, e o que saiu disso daí foi um acordo para uma aliança para munição para a Ucrânia, né? Munição de longo alcance aqui. Os líderes da Europa, das três principais potências militares,
confirmaram um grande acordo para compra de munição de longo alcance para a Ucrânia. Excelente notícia, é uma ajuda. Eu confesso que eu esperava uma coisa um pouco maior disso daí, né? Porque fizeram um hype tão grande disso, mas é o que é, né? De qualquer forma, bacana isso, a Ucrânia está precisando realmente, né? E, bom, a gente tem informações aqui, o Levi Correia está trazendo para a gente aqui a informação de que, segundo algumas fontes, unidades militares francesas, dentre elas o 2º Regimento de Infantaria Estrangeiro, estariam a caminho da Romênia, onde entrarão na Ucrânia com previsão de se posicionarem em Odessa. A França, vocês sabem, tem a Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira da França já é uma arma, uma parte do exército francês, justamente focada em agir fora da França, em guerras fora do país, né? Então, estaria se posicionando em Odessa. Veja, isso daqui é uma coisa que é o que se espera no caso de tropas estrangeiras na Ucrânia. Não é que o pessoal vá para a linha de frente, mas eles podem ir para patrulhar cidades que estão na retaguarda e, com isso, liberar tropas ucranianas para irem mais para a linha de frente, né? No momento que você tem um batalhão francês cuidando de Odessa, veja, em guerra você tem que ter soldado no seu país inteiro, né? Você tem infiltrado, você tem um monte de problemas ali, você pode ter ataques e coisa e tal. Então, mas indo os franceses cuidando de Odessa, os ucranianos que estão ali podem ser deslocados para a linha de frente. Já é uma vantagem muito grande, né? Mas isso aqui a gente não tem confirmação ainda, tá? E a gente também não tem informação dessa outra notícia aqui, que o submarino nuclear estratégico russo, o Imperador Alexandre III, teria enviado um sinal de ajuda, pedindo ajuda para evacuar a tripulação e eliminar as consequências de um bloqueio no silo de mísseis, né? Esses submarinos nucleares têm silos de mísseis para lançar tanto mísseis balísticos normais quanto mísseis balísticos nucleares. E aparentemente um desses silos um míssil teria ficado preso no silo. Isso é uma coisa meio séria. A gente não tem muita confirmação disso daqui, então também vamos tomar com uma certa cautela essas duas últimas informações. Vamos aguardar mais desdobramentos mais adiante. E quanto à vaquinha, encerrou a vaquinha. Eu vou fazer a contabilidade hoje para ver o valor certinho que foi arrecadado, mas eu acredito que chegou a 100 mil, tá? Se não chegou a 100 mil, ficou muito perto de 100 mil. Amanhã eu passo para vocês o valor certinho e coisa e tal, quais são os próximos passos da vaquinha. Mais uma vez, muito obrigado a quem ajudou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.